Bem, irmãos, eu tô com um projeto que quero pôr em prática há alguns anos, que é ler a Santa Bíblia em um ano. Eu já iniciei várias vezes e nunca consegui por diversos motivos, principalmente falta de dedicação. Então, seguindo algumas pesquisas que eu fiz e até a minha própria prática, optei pela metodologia do professor Vitor Sales. A partir dela, eu vou fazer a leitura da Bíblia. Esses vídeos serão só como uma forma de me auxiliar a manter e cultivar esse hábito. Essa introdução será feita apenas nesse vídeo. No seguinte, se eu não pretendo fazer, eu posso fazer outros vídeos comentando sobre ou falando das dificuldades e de como poder superá-las. Mas a princípio, essa introdução servirá apenas para esse vídeo. Toda vez que começar um livro novo, eu pretendo ler a introdução da minha Bíblia. Eu comprei há alguns anos a Bíblia, a edição de luxo da Bíblia Sagrada da minha biblioteca católica. Eu comprei porque eu estava com esse dinheiro e eu sabia que se eu não gastasse com isso, eu ia acabar gastando com uma coisa mais fútil e menos relevante, como um celular novo. Inclusive, estou com o mesmo celular da época, fazem alguns bons anos que eu fiz a compra. Eu fiz a compra no lançamento dessa Bíblia. Então, comecemos. Para explicar um pouco a metodologia, ela consiste de uma atualização da metodologia, de metodologias e da experiência do professor Vitor Sales Pinheiro, e ele recomenda o início da leitura por São Marcos, que eu, pelas minhas pesquisas eu concordo e eu nunca fiz essa iniciação. Não vou me recordar quem, mas lembro de uma história de uma certa pessoa que queria refutar a Bíblia e começou pelo livro mais curto, o evangelho mais curto, no caso São Marcos. E ao tentar refutar, ele acabou se convertendo. Eu, como pecador que sou, quero me tornar santo. E acho que isso vai me ajudar nessa minha missão. Sempre que eu comecei a ler, eu comecei ou por Mateus, que demanda uma bagagem do conhecimento judaico muito ampla, que eu não tenho. Então, às vezes seguintes, eu tentei começar do Gênesis ao Apocalipse. Nunca passei de números. Então, por isso que eu vou tentar essa metodologia nova. E dessa vez, tudo faz com que eu tenha um objetivo em mente, um propósito. Acho que isso vai me ajudar a concluir isso. Então, comecemos pela introdução. Vamos à introdução. Muitos estudiosos distinguem São Marcos Evangelista de João Marcos, parente de Barnabé, mas tradicionalmente se admite a identidade entre ambos. Segundo os Atos, João, ou João Marcos, estava ligado a São Pedro antes de ligar-se a São Paulo. Foi na casa da mãe deste discípulo que o príncipe dos apóstolos, ao sair da prisão de Herodes, encontrou os cristãos reunidos. Essa circunstância faz com que suponhamos que João Marcos não era alguém sem fortuna, nem provavelmente alguém sem instrução. É plausível que São Pedro tenha tomado como seu intérprete, segundo a palavra do sacerdote João em Pápias, ou ainda como seu escrevente, como afirmou São Jerônimo, depois que esse jovem discípulo foi separado de São Paulo. Daí o nome de Evangelho de Pedro, dado por Tertuliano. São Pedro o tratava por filho. Seu evangelho, composto pouco tempo após o de São Mateus, deve ter sido apresentado à igreja pelo príncipe dos apóstolos, como objeto de fé e livro inspirado. O autor do segundo evangelho era natural da Judéia, contemporâneo dos apóstolos e discípulo de São Pedro. Ele escreveu para os gentios, especialmente para os romanos, sem outras preocupações a não ser aliar a exatidão e a precisão, a brevidade e a simplicidade. Distinguiu-se a sua nacionalidade em seus inúmeros hebraísmos, em suas citações do aramaico e no conhecimento que ele demonstra ter dos costumes da Judéia. Reconhece-se
um contemporâneo dos apóstolos das particularidades dos seus relatos. Estes são vivos, precisos, pormenorizados, como deviam sê-los os primeiros testemunhos da vida do Salvador. Ele não descuida de detalhe algum. Indica claramente as mínimas particularidades do tempo, lugares, nomes, pessoas, postura, disposição. Nota, por exemplo, que Jairo era chefe de sinagoga, que a mulher do país de Canaã era uma grego-ciro-fenícia, que o cego de Jericó chamava-se Bartimeu, filho de Timeu, que o crime de Barrabás foi homicídio, que José de Arimateia era membro do Sinédrio e Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. Chega a relatar em aramaico certas palavras de Nosso Senhor. Muitos pensam que ele fala de si mesmo no relato da paixão, sem se nomear, como também o fez São João e talvez São Lucas. São Marcos expõe com a maior precisão os fatos que dizem respeito ao apóstolo Pedro, onde os outros evangelistas nomeiam os apóstolos em geral. Ele mostra São Pedro separadamente adiante dos demais. Por exemplo, na cura de sua sogra, na ressurreição da filha de Jairo, na predição da ruína de Jerusalém, nas recomendações do Salvador ressuscitado. Outra observação, essa feita por São João Crisóstomo, é a de que ele nomeia São Pedro nas circunstâncias mais propícias a humilhá-lo. Quando Nosso Senhor diz-lhe: "Retira-te de mim, Satanás", quando ele adormece no Jardim das Oliveiras, quando ele renega seu mestre, enquanto que nada fala de sua caminhada sobre as águas perto de Tiberíades, nem das prerrogativas que Nosso Senhor concede-lhe em recompensa pela sua fé e pelo seu amor. De resto, São Marcos narra com mais cuidado as ações de Nosso Senhor do que seus discursos. Parece, sobretudo, impressionado com os prodígios que o Salvador operou e com o domínio que exerceu sobre os possessos. Essa particularidade, por destino de São Mateus, o aproxima mais do príncipe dos apóstolos. Por isso, se disse que esse evangelho não era senão a realização do programa traçado por São Pedro no cenáculo, o desenrolar das palavras pelas quais o mesmo apóstolo resumiu a vida do homem-deus. Ele andou de lugar em lugar, fazendo o bem e sarando todos os oprimidos pelo demônio, porque Deus era com ele. O Evangelho de Marcos é escrito para os gentios, especialmente para os romanos. É o motivo principal pelo qual ele raramente apoia-se no Antigo Testamento e quase não o cita. Ele não apresenta o Salvador como Messias, mas como soberano do mundo. Não o chama por filho de Davi, mas filho do homem ou filho de Deus, como faz São João, que também remeteu o seu escrito aos gentios. Como este, ele omite as genealogias de adoração dos magos, que interessavam especialmente aos judeus, e começa sua narração pela pregação do Evangelho. Não nomeia uma vez sequer a lei. Em seu relato da paixão, repassa em silêncio o véu rompido do templo, o estremecimento da terra e a arrebentação da rocha, que não se podiam constatar senão em Jerusalém. Explica os costumes judeus que menciona, estima as moedas gregas em moeda latina e traduz os termos aramaicos inseridos em seu relato, ao passo que não explica nenhuma das expressões latinas que são incluídas em suas frases gregas, e assim por diante. Toma cuidado de dizer que Jordão é um rio e que o Monte das Oliveiras fica diante do templo. Adverte que os saduceus não acreditam na ressurreição, que os fariseus jejuam com frequência, que os judeus imolam o cordeiro pascal no primeiro dia dos ázimos, que têm direito de trazer de volta à liberdade um prisioneiro na Páscoa. As 4 parábolas que reproduz estão relacionadas à pregação do Evangelho, ao estabelecimento da igreja e à vocação dos gentios. Por fim, aponta Alexandre e Rufus como filhos de Simão de Cirene. E sabe-se por São Paulo que eles tinham ido estabelecer-se em Roma. Em seu texto não se nota nenhuma tendência especial, seja apologética, seja polêmica. São Jerônimo diz que São Marcos não fez mais que um compêndio do Evangelho.
pápias que ele limitou-se a dispor em escrito as pregações de São Pedro. Santo Agostinho chama de o assistente de São Mateus. Você de o mais divino dos abreviadores. Não obstante, São Marcos não se limitou a resumir, ou melhor, o que ele resume é antes a história de Nosso Senhor do que o livro de São Mateus. Em certos momentos, ele muda a ordem seguida por seu predecessor, em outros reaviva os seus quadros a completá-los com novos traços. Por exemplo, na cura da mulher com sangramento, na libertação dos possessos gerazenos, no relato da morte de São João Batista. Ainda que não possua mais de 27 versículos exclusivos entre os sinóticos, devemos exclusivamente a ele uma parábola, duas curas miraculosas, a do surdo-mudo, da Decápole e do cego de Betsaida. Em um dos incidentes de detenção do Salvador, que não parece estranho ao evangelista. Em seu estilo, São Marcos é claro, preciso, conciso, mas seco e impolido. Gosta de empregar linguagem direta em seus relatos e de substituir o passado pelo presente. Tem afeição pelos diminutivos, repete com frequência as mesmas ideias e os mesmos termos, seja deliberadamente para reforçar-lhes o sentido, seja por negligência. Assim, os traços intrínsecos do segundo evangelho justificam plenamente a crença da Igreja acerca da origem e da autoria deste livro. A partir da introdução, então, iniciaremos a leitura do Evangelho de Marcos. Serão lidos os capítulos 1 e 2 e, como acompanhamento, o Salmo 11. Antes de começar, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Senhor, conceda-me pelo teu Espírito as virtudes e a atenção necessária para bem ler a Sagrada Escritura. Dá-me luz para entender, coragem para obedecer e amor para adorar-te. Que essa leitura me aproxime de ti e me torne santo. Mater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, eis que envio o meu anjo ante a tua presença, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Estava João batizando no deserto e pregando o batismo de penitência para a remissão dos pecados. Ia ter com ele toda a região da Judéia e todos de Jerusalém, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo e trazia uma cinta de couro em volta dos rins, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Ele pregava dizendo: Vem depois de mim quem é mais forte do que eu, ao qual eu não sou digno de prostrar-me em terra para desatar-lhe a correia dos sapatos. Eu tenho-vos batizado em água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. E logo ao sair da água, viu os céus abertos, e o Espírito Santo descia e repousava sobre ele em forma de pomba. Então ouviu-se dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti pus as minhas complacências. Logo o Espírito o impeliu para o deserto, e permaneceu no deserto 40 dias e 40 noites, e era tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviram. Depois que João foi preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: Está completo o tempo, e aproxima-se o reino de Deus. Fazei penitência e crede no evangelho. Andando ao longo do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar,
pois eram pescadores. E disse-lhes Jesus: Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Passando um pouco adiante dali, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam também numa barca, consertando as redes. E chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os empregados e o seguiram. Depois foram a Cafarnaum, e Jesus, tendo entrado no sábado na sinagoga, ensinava. Admiravam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Na sinagoga estava um homem possesso e um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Que tens tu que ver conosco, ó Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e dando um grande grito, saiu dele. Ficaram todos tão admirados que se interrogavam uns aos outros, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Ele manda com autoridade até nos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Logo divulgou-se a sua fama por toda a terra da Galiléia. Assim que saíram da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre, e falaram-lhe logo a respeito dela. Então Jesus, aproximando-se, tomou-a pela mão e a levantou. Imediatamente a deixou a febre, e ela pôs-se a servi-los. Ao cair da tarde, sendo já sol posto, traziam-lhe todos os enfermos e possessos, e toda a cidade se tinham juntado diante da porta. Curou muitos que se achavam oprimidos com várias doenças e expeliu muitos demônios. E não permitia que os demônios falassem, porque o conheciam. Levantando-se muito de madrugada, saiu e foi a um lugar solitário e ali orava. Então Simão e os que estavam com ele foram procurá-lo, e tendo-o encontrado, disseram-lhe: Todos te procuram. Ele disse-lhes: Vamos para as aldeias e cidades vizinhas, a fim de que eu também lá pregue, pois para isso é que vim. E andava pregando nas sinagogas e por toda a Galiléia e expulsava os demônios. Foi ter com ele um leproso, fazendo-lhe suas súplicas, e pondo-se de joelhos, disse-lhe: Se queres, podes limpar-me. Jesus, compadecido dele, estendeu a mão e, tocando-o, disse-lhe: Quero ser limpo. Ao dizer estas palavras, imediatamente desapareceu dele a lepra e ficou limpo. Logo Jesus o despediu e, com tom severo, disse-lhe: Guarda-te de dizer a alguém, mas vai, mostra-te ao príncipe dos sacerdotes e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho. Ele, porém, assim que se retirou, começou a contar e a publicar o sucedido. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente numa cidade, mas ficava fora, nos lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Passados alguns dias, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa, juntando-se ali muitas pessoas, de modo que não cabiam nem mesmo diante da porta. Ele pregava-lhes a palavra. E foram ter com ele uns que conduziam um paralítico, transportado entre 4 homens, como não pudessem apresentá-lo por causa da multidão. Descobriram o teto sob o qual estava Jesus, e tendo feito uma abertura, desceram um leito em que jazia o paralítico. Vendo Jesus a fé daqueles homens, disse ao paralítico: Filho, teus pecados te são perdoados. E ali sentados alguns escribas, os quais discorriam nos seus corações: Como fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar os pecados, senão apenas Deus? E Jesus, logo conhecendo no seu espírito que eles discorriam desta maneira dentro de si, disse-lhes: Por que pensais isso nos vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados são perdoados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente, ele se levantou e tomou o seu leito, retirou-se à vista de toda a multidão, de maneira que todos se admiraram e louvaram a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. Jesus foi outra vez para o lado do mar, e vinha todo o povo ao seu encontro, e ele o ensinava. Ao passar, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no telônio, e disse-lhe: Segue-me.
Ele se levantou e o seguiu. Aconteceu que, estando sentado à mesa na casa dele, estavam também à mesa com Jesus e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque haviam muitos deles que também o seguiam. Os escribas e fariseus, vendo que Jesus comia com os publicanos e pecadores, diziam a seus discípulos: Por que come e bebe o vosso mestre com todos os publicanos e pecadores? Ouvindo isto, Jesus disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, mas os enfermos. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam, por isso foram perguntar-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? Jesus disse-lhes: Podem porventura jejuar com os companheiros do esposo, enquanto o esposo está com eles? Durante todo o tempo que tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas virão dias em que lhes será tirado o esposo, e então nestes dias jejuarão. Ninguém cose um remendo de pano cru num vestido velho. De outra sorte, o remendo novo leva parte do velho, e torna-se maior o rasgão. E ninguém coloca vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho fará arrebentar-se os odres, e se derramará o vinho, perdendo-se os odres, mas o vinho novo deve-se colocar em odres novos. E sucedeu-se outra vez que, caminhando o Senhor em dia de sábado, por entre campos de trigo, os seus discípulos começaram a ir adiante e a colher espigas. E os fariseus diziam-lhe: Como é que fazem ao sábado que não é lícito? Ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando se encontrou em necessidade e teve fome? Ele e o que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, sendo sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu aos que com ele estavam. E dizia-lhes: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Por isso, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Salmo 11. Para o fim, para a oitava, Salmo de Davi. Salva-me, Senhor, porque faltou o homem santo, pois são despreciadas as verdades entre os filhos dos homens. Cada um somente diz mentiras ao seu próximo, fala com os lábios dolosos, com o coração dúplice. Destrua o Senhor todos os lábios dolosos e a língua que fala com arrogância. Eles disseram: Faremos grandes coisas com a nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é o nosso Senhor? Em atenção à miséria dos desvaídos e ao gemido dos pobres, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu os porei em salvo, nisso procederei confiadamente. As palavras do Senhor, palavras sinceras, são prata purificada no fogo, acendrada no crisol, refinada 7 vezes. Tu, Senhor, nos guardarás e nos preservarás para sempre desta geração. Os ímpios andam ao derredor. Segundo o teu altíssimo desígnio, multiplicaste os filhos dos homens. São Beda comenta sobre o primeiro capítulo, versículos de 12 e 13, o seguinte: Apertou-se também em direção ao deserto para nos ensinar a, uma vez abandonadas as seduções do mundo e a companhia dos maus, sujeitarmos-nos em tudo às ordens divinas. Ele é tentado sozinho pelo diabo para nos dar a saber que todos os que querem viver piamente em Cristo sofrem perseguições. Foi tentado por 40 dias e por 40 noites para mostrar que, enquanto vivendo aqui, serviremos o Senhor. Quer nos afague a prosperidade, coisa que é própria do dia, quer se faça a adversidade, coisa que convém às sombras da noite. Por todo o tempo, o adversário está presente, ele que não cessa de opor-se, tentando ao nosso caminho, 40 dias e noites com efeito, insinuam todo o tempo deste século, pois o mundo no qual servimos o Senhor é dividido em 4 partes. Por outro lado, são 10 os preceitos com cuja observância lutamos contra o inimigo, e 10 vezes 4 é igual a 40. São Gregório, também sobre o primeiro capítulo, sobre o versículo 26, comenta: Este homem possuído do demônio é uma viva imagem daqueles que, estando metidos nos vícios, querem converter-se a Deus. Logo que uma alma principia a desgostar-se de si mesma para voltar ao seu Criador, o antigo e implacável inimigo da sua salvação move nela tentações muito mais violentas que as que experimentava antes. Porém, então, como no exemplo desse endemoniado,
deve fazer frente ao furor do seu inimigo, sem se perturbar pelos novos esforços que faz contra ela, pois estes podem aproveitar para convencê-la da sua própria fraqueza e da necessidade que tem do socorro do Salvador, com o qual todos os ardis desse espírito tentador, longe de lhe fazer dano, se lhe converterão em maior bem e proveito. São Beda também comenta, ainda no primeiro capítulo, agora versículos 40 e 45, por isso também o tocou para provar que aquele que libertava os outros não poderia ser contido, nem contaminado, e simultaneamente fê-lo daquele modo admirável como lhe tinha sido explicado. Se queres, diz o leproso, podes limpar-me. Quero, diz o Senhor, eis que tens a vontade. Ser limpo tem já o efeito da piedade. E ainda complementa: não há, pois, nada entre a obra de Deus e seu preceito, pois no preceito está a obra, porque ele falou e foram feitas. São Crisóstomo, ainda no capítulo 1, dos versículos 43 e 45, comenta o seguinte: como se dissesse, ainda não é tempo de apregoar minhas obras, não necessito de tua pregação. Assim, ensina-nos a não buscar honra entre os homens por nossas obras. São Beda, sobre o segundo capítulo, versículos 18 a 22, comenta: compara, pois, os discípulos a odres velhos, dizendo que eles mais facilmente se romperão com o vinho novo, isto é, com os preceitos espirituais, do que poderão contê-lo. Serão, contudo, odres novos quando, após a ascensão do Senhor, forem renovados pelo desejo de sua consolação, e então o novo vinho chegará aos odres novos, isto é, o ardor do Espírito Santo preencherá os corações dos homens espirituais. O doutor também deve se precaver para não confiar os segredos dos novos mistérios a uma alma que subsiste na velhice da malícia. Já sobre o Salmo 11, Santo Agostinho comenta o versículo 2. Verdades. A verdade pela qual as almas dos santos são iluminadas é numericamente uma, mas como há muitas almas, pode-se falar de muitas expressões da verdade nelas, assim como há muitas imagens de um único rosto em um salão de espelhos. Valeriano, sobre o versículo 3, comenta: cuidaremos para que nada de vil brote dos nossos corações, nada de blasfemo voe dos nossos lábios, nada de danoso seja acalentado nos nossos pensamentos. O profeta condena não só aquilo que ofende os ouvidos, mas também a atitude que algumas pessoas nutrem na mente. Santo Agostinho, sobre o versículo 6, comenta: isto deve ser tomado como uma fala de Deus Pai, que se dignou enviar seu Filho por causa dos pobres e desvalidos, isto é, daqueles que sofrem carência e pobreza de bens espirituais. Entende-se que ele pôs em Cristo tudo o que diz respeito à remediação da miséria dos pobres e ao alívio dos carentes que vivem entre gemidos. E Orígenes, sobre o versículo 7, comenta: ainda que belas as palavras daqueles que estão apartados de Cristo, não são puras, mas intercaladas com inúmeras mentiras. Somente as palavras do Senhor são puras, pois nelas não há mistura de mentiras e são verdadeiras como a prata purificada e provada na fornalha. Quando algo é declarado com elas, tal coisa jamais deve ser posta em dúvida. Esses foram os comentários sobre os capítulos e versículos lidos. Então é isso. Amanhã retornaremos. Novamente, não haverá mais leitura da introdução do livro, no caso do Evangelho de São Marcos, é feita a leitura da introdução apenas no início de cada novo livro e a leitura dos comentários do Salmo, li todos, mas do Evangelho eu li apenas o que eu considerei mais pertinente para mim. Então, tem esse filtro, são vários comentários que ainda teriam, e preferi fazer uma certa seleção. Espero que tenham gostado e tomem proveito disso. Obrigado, fiquem com Deus e até mais. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém.